É impossível banharmos-nos 2 vezes no mesmo rio, porque, nos seus recessos mais esconsos, o ser humano já partilha o destino da água que flui. Um ser dedicado à água é um ser em fluxo. Ele morre todos os minutos. Algo da sua substância está constantemente a diminuir. Como um peixe grande viaja entre ambas as margens, a mais próxima e a mais distante, também uma pessoa viaja entre ambos os estados, o estado do sonho e o estado desperto. Orinoco, Aquilo, Mississippi, Nilo, Ganges, Hudson, Danúbio, Estige e Lete, nomes de águas em movimento, fluindo entre 2 margens, águas correndo como o próprio tempo, como que veias da grande terra-mãe. Rio é fluidez vital. Os rios percorrem tanto o mundo superior como o mundo inferior, ao longo da terra ou subterraneamente, dentro e fora. Rios da fertilidade e da prosperidade, rios de promessa vinculativa, rios de comércio, rios de sangue e rios de água, rios de renascimento, rios de morte, rios de mágoa, todos presididos na nossa história mítica por divindades benéficas, ninfas horríveis ou inconstantes espíritos fluviais. Os rios foram fuleirais para as civilizações instaladas ao longo das suas margens, oferecendo água fresca ou refrescante, peixe vivo, argila, solo fértil, ciclos de enchente e vias navegáveis tão famosas como as do Nilo, do Tigre e do Eufrates. Os rios têm sido a morada de imortais que ofereceram todas estas dádivas, bem como as dádivas da pureza, da purificação, da graça e uma mítica passagem para outra margem. Do mesmo modo, os malvados espíritos aquáticos podem tirar a vida, reclamando os corpos daqueles que se afogaram em velozes e imprevisíveis correntes. O rio fala da vida como fluxo, liberdade, movimento, correntes perigosas, afogamento, partir constantemente, ir até o fim, inundação e também restrição, direção, possessão, transmissão. O rio recorda-nos que nunca podemos escapar à nossa nascente. Todos os rios fluem colina abaixo, a partir da nascente, desembocando por fim no mar ou numa confluência. As criaturas podem ser levadas a nadar contra a corrente, como o salmão, e outras deixam-se ir com a corrente. Os rios levam coisas e transportam-nas tanto em sentido literal como em sentido metafórico. E os rios podem secar. Os seus leitos podem ficar gastos e vazios, sinais de mudança de direção ou de estação. A natureza vivendo no tempo. A linguagem é um rio de palavras, um rio de poesia e de música que transporta a cabeça de Orfeu. Os rios cansam-se, são fortes, fluem, cintilam, jorram, são rápidos, suaves, abundantes, brilhantes. Tudo que vive é como um rio. As mitologias falam de como as grandes águas vieram à terra na forma de rio. Os rios divergiram em 4 no paraíso e em 7 na antiga Índia. As águas da vida, fluindo da nascente para o mundo, têm a necessidade de se multiplicarem. O Ganges, o mais sagrado dos 3 rios sagrados da Índia, flui do dedo do pé de Vishnu, através do céu, da terra e do submundo. Antigamente, o rio sagrado de Ganga serpenteava em redor do Monte Mero 3 vezes, na cidade de Brahma.
Então, certo dia, Bagirata orou para que o rio Ganga descesse da mais elevada moradia dos deuses até a terra, e para lá das profundezas que eles pudessem alcançar, e que ressuscitasse os 60.000 Sagaras, seus antepassados, cujas cinzas jaziam no submundo. As suas orações tiveram resposta, mas o poder das águas sagradas era demasiado para que a terra o pudesse suportar. Portanto, Shiva ofereceu o seu cabelo emaranhado para capturar o rio na sua descida, de modo que a sua chegada à terra pudesse ser suavizada para a humanidade. O rio emergiu do cabelo de Shiva em 7 correntes, uma das quais é o Ganges. No submundo, as águas caíram em cascata e fluíram sobre as cinzas dos 60.000, fazendo com que as suas almas se elevassem aos céus. Todos os anos, mais de 1 milhão de hindus se dirigem a Varanasi, onde as 3 correntes mais sagradas se encontram, para se banharem nas suas águas, purificando-se do karma das vidas prévias e assegurando um auspicioso renascimento. As águas do rio podem promover o renascimento, como o Rio Jordão foi um batismo de almas numa nova vida em espírito. A par da imagem de renascimento está a travessia do rio, um antigo símbolo da passagem para outra margem, a terra dos mortos. Morrer é atravessar. Na mitologia grega, Caronte transporta os mortos através do rio Estige, no submundo. O rio é uma fronteira entre terras e entre os vivos e os mortos. A travessia é uma transição e uma metáfora da possibilidade de viajar entre as 2 margens da mente, a margem consciente e familiar e a margem inconsciente, mais longínqua. E o rio é um professor. Os seres humanos tentam modificar os rios para usar melhor o seu poder. Construímos diques para explorar o poder e estreitamos os cursos dos rios para aumentar a sua velocidade e o seu poder. Até certo ponto, a natureza apoia-nos nisto. No entanto, durante séculos, o rio amarelo simbolizou a grandeza e as misérias da antiga civilização da China, quando para os imperadores, o controlo da China era a mesma coisa que o controlo do rio e a subjugação das suas inundações catastróficas. Agora, o rio é um símbolo muito diferente do medonho estado dos limitados recursos da China, numa época em que o elevado crescimento econômico do país necessitava mais de tudo.